Eu falei no vídeo anterior, então, sobre essa questão da energia, do campo que emana das plantas, né? Que as plantas são sencientes, que as plantas sentem, sim. E existiu muitas pesquisas, estudos em relação a isso. Um deles foi Clive Baxter, que foi um cientista que estudou o campo das plantas. E ele tem um livro chamado A Vida Secreta das Plantas. Este PDF eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Leiam, porque é muito interessante os relatos, os estudos de tudo aquilo que se tem em relação às plantas. É claro que a ciência não valida muito isso. Por quê? Porque, de fato, outros cientistas não acreditam ou acham que não tem comprovação o suficiente para isso. Porque para comprovar isso, como elas não têm cérebro, é necessário entender que existe um outro campo, um campo vibracional, algo mais sutil. E a ciência ainda não consegue comprovar isso. Mas, assim, de fato, para a gente que entende deste campo mais sutil, quando a gente vê os estudos desse cientista, a gente fica, assim, muito impressionado. Eu vou ler aqui um relato, mas vou deixar o arquivo aqui e nós podemos sim retomar essas discussões e conversar. Depois vocês podem ler tudo e também escrever aqui embaixo se vocês acharam interessante e fascinante, como eu achei. O livro, eu também vou deixar um link para quem quiser adquirir o livro. Mas é uma coisa interessante, é um livro antigo e talvez você não encontre ele novo. Então, o fascinante relato das relações físicas, eletromagnéticas, extrasensoriais, harmônicas, metamórficas, alquímicas entre as plantas e o homem. Que revolução começou, por acaso, em 1960. Clive Baxter, cientista americano especialista em detector de mentiras, o detector de mentiras da polícia. Apaixonado por plantas, fixou os eletrodos em uma de suas máquinas à folha de uma dracena e ficou estarrecido. A oscilação da agulha do galvanômetro desenhava curvas semelhantes ao ser humano. Baxter mergulhou uma de suas folhas em uma xícara de café que tinha à mão. A agulha não indicou nada. Partiu então para uma ameaça maior, queimar a folha. No instante exato em que teve este pensamento, antes mesmo de apanhar a caixa de fósforo, a agulha se pôs a oscilar. Mais absurdo que pareça, a planta havia lido o pensamento de Baxter. Entusiasmado com essa experiência, convidou um grupo de 6 alunos de biologia, sorteou para destruir um dos 2 filodendros plantados na sala, apenas sorteado. Ele não sabia quem iria destruir a planta. À noite, ele entrou na sala, agarrou pela raiz, cortou em vários pedaços. No dia seguinte, um detector foi ligado à única testemunha do crime, a outra planta que era vizinha daquela que foi danificada. Foram entrando um a um e o aparelho não registrou nenhuma reação. No final, entrou o assassino e o aparelho acusou intensa agitação. A planta registrara na memória a morte da companheira. Na presença de um jornalista, ligou o eletrodo a uma planta e dirigiu-se a ela como se fosse objeto de pesquisa e submeteu-a a um interrogatório sobre o ano do seu nascimento. Este foi instruído para responder sempre não. Aos 7 anos, entre 1925 a 1931, seguidamente mencionado por Baxter. Este obteve então no gráfico a data correta ao qual indicado pela planta num momento de vigor mais intenso que a média. Um engenheiro muito cético, Eugene Canby, transmitiu para a plantação de trigo músicas de Bach e, para sua surpresa, obteve um resultado de 66% superiores à média, com grãos maiores e mais pesados, e em um solo mais pobre. Canby concluiu que a música é o melhor nutriente já encontrado.
Longe de levarem uma ciência inerte, os seres vegetais parecem capazes de perceber e reagir ao que acontece em seu meio ambiente, a um nível de sofisticação que ultrapassa muito os dos homens. Este foi o relato, então, um breve relato do livro A Vida Secreta das Plantas. Eu vou deixar aqui embaixo esse PDF para vocês lerem, porque vale a pena ler e ver os relatos, as experiências desses cientistas e filósofos também.